Sejam bem-vindos ao Horizontes da Humanidade. Neste vídeo, iremos dar início a uma nova série aqui no canal. Já temos a série que estamos nos aprofundando na Primeira Guerra Mundial, também temos a série das civilizações antigas, que por sinal é o último vídeo publicado aqui no canal, e nessa nova série iremos nos aprofundar a respeito do Brasil Colônia. Porém, daremos ênfase a partir da chegada da família real em terras brasileiras. Todos os vídeos estarão na descrição. Mas antes, gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever e, se possível, compartilhar esse vídeo com alguém que goste do tema abordado. Nesse primeiro vídeo, falaremos a respeito da fuga da família real. E caso vocês tenham interesse no tema, podemos também iniciar uma série futuramente abordando desde o descobrimento do Brasil. Para isso, é muito importante que utilizem a aba dos comentários para deixar um feedback a respeito. A fuga para o Brasil. Algo jamais visto em toda a Europa estava ocorrendo em Portugal. Guerras destronavam rainhas e reis. Muitos se refugiavam em territórios aliados. Porém, nenhum rei ou rainha havia chegado a esse ponto de cruzar o Atlântico para fugir e reinar em outro continente. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 29 de novembro. A rainha, o príncipe regente e toda a corte estavam rumando ao Brasil, escoltados pela Marinha Britânica. Por mais que os países europeus dominassem inúmeras colônias esparramadas pelo globo, nenhum rei havia posto os pés em seus territórios ultramarinos. No século XIX, Portugal era o país mais atrasado da Europa quando se tratava de política. Em Portugal, ainda estava em vigor a monarquia absoluta, e isso significava que todo o poder político e jurídico se concentravam integralmente nas mãos do rei. Agora se imagine no lugar dessa população. Da noite para o dia estavam órfãos, abandonados e desamparados. O professor Laurentino Gomes, em seu livro 1808, diz, abre aspas, com a fuga do rei, Portugal deixava de ser Portugal, um país independente com governo próprio, passava a ser um território vazio e sem identidade, fecha aspas. É importante destacar que nesse período, Portugal não tinha de fato um rei. Ele era governado pelo príncipe regente Dom João, pois sua mãe, Dona Maria I, havia sido declarada incapaz de governar. Dom João havia assumido tamanha responsabilidade, pois seu pai havia falecido em 1786 e seu irmão, que era o legítimo herdeiro, faleceu 2 anos mais tarde, em 1788. Dom João não havia sido educado para se tornar um rei, e isso refletiria em suas decisões. Para falar da fuga da família real, precisamos abordar os movimentos que estavam acontecendo dentro da Europa. Pois, conforme falado em vídeos anteriores, não é possível estudar história de forma isolada. Os fatos históricos vão se desenrolando de forma simultânea. Em novembro de 1807, Napoleão Bonaparte já era o senhor absoluto da Europa. Tamanha era a força de seu exército que havia conseguido pôr todos os reis da Europa continental de joelhos no chão. O único reinado que resistia estava fora do continente. Estamos falando da Inglaterra. Protegidos pelo Canal da Mancha e com o status de maior potência marítima, os ingleses já haviam vencido as forças de Napoleão no mar Mediterrâneo, em 1805, na famosa Batalha de Trafalgar. Caso queiram um vídeo a respeito da batalha, deixem nos comentários. Os ingleses haviam evitado conflito direto em solo contra as forças de Napoleão. O imperador sabia da dificuldade de atacar a ilha britânica e, por conta disso, decretou um bloqueio continental, fechando todo o comércio da Europa com a Inglaterra. Todos os países seguiram tal ordem, exceto o pequeno e fraco reino português. Você deve estar se perguntando o porquê de Portugal ir contrário a uma ordem de um imperador,
que já havia varrido toda a Europa. A Inglaterra era um fortíssimo aliado econômico de Portugal, e os ingleses estavam pressionando os portugueses para não aceitarem o bloqueio continental. Portugal estava encurralado pelas duas maiores potências da época, e para o príncipe regente só havia duas alternativas. A primeira, se aderisse ao bloqueio, a Inglaterra iria fazer algo muito mais crítico comparado ao que fez com a Dinamarca. No caso dinamarquês, eles sofreram um severo bombardeamento às cidades portuárias e sofreram a tomada de toda a esquadra dinamarquesa. Já no caso português seria muito pior. Além do bombardeamento e perda da esquadra, correria o risco de perder todas as suas colônias, da quais Portugal dependia para sobreviver. E no caso do Brasil, que era sua maior colônia, muito provavelmente os ingleses incentivariam o Brasil a declarar sua independência mais cedo. E sem o Brasil, Portugal não resistiria. Agora, se caso não aderisse ao bloqueio, veria tropas francesas marchando em direção à fronteira portuguesa. Em novembro de 1807, as tropas napoleônicas já estavam rumando a Lisboa para destronar o príncipe regente. A Inglaterra havia dado uma alternativa de fuga para Dom João: embarcar para o Brasil, levando consigo toda a família real, a maior parte da nobreza, todo o tesouro e o aparato de Estado. E foi isso que eles fizeram. Dom João nem sequer cogitou ficar e enfrentar as tropas francesas. O historiador Tobias Monteiro diz, abre aspas, preferindo abandonar a Europa, Dom João procedeu com exato conhecimento de si mesmo. Sabendo-se incapaz de heroísmo, escolheu a solução pacífica de encabeçar o êxodo e procurar no morno torpor dos trópicos a tranquilidade ou o ócio para que nasceu. Fecha aspas. Pessoal, esse é um breve vídeo introdutório a respeito do tema. Eu gostaria de convidar você a deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo. Obrigado!